Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG, o podcast do site www.pensandorpg.com.br. E hoje eu vou falar aqui, sobre alguns problemas que você pode ter, que a gente tem normalmente para narrar terror, comparando aí com os filmes e as séries e tal, quais as vantagens, que esse lado cinematográfico tem, por exemplo, em relação a gente, que tá jogando RPG, e isso gera alguns problemas, gera algumas limitações se a gente for comparar com o que a gente está acostumado a ver de filmes de terror e etc. E em como resolver isso, como a gente poder criar esse ambiente de terror num RPG. Então vou falar de algumas coisas que eu já falei aqui em outros podcasts sobre terror, mas eu quero fazer justamente essa contraposição com a linguagem, audiovisual e a linguagem que a gente vai usar no RPG, que em geral vai ser auditiva, E aí, em cima disso, eu vou dando outras dicas legais para vocês poderem narrar terror. E aí, a primeira dificuldade que a gente vai ter comparado com o lado cinematográfico é que se vocês pensarem, por exemplo, nos filmes. Então, acho que a principal coisa, para falar a verdade, é a questão da trilha sonora. Você pode usar a sua trilha sonora no RPG, Usar várias músicas, ambientes, etc., que vão ajudar muito, até eu vou falar sobre isso mais pra frente, quando eu for falar do ambiente de terror. Mas ela nunca vai ser como é a trilha sonora de um filme. Porque se você vê, além de ter a seleção da música, ela vai ser cortada bonitinha para que aquele ápice venha bem na hora que a pessoa tá abrindo a porta e aí troca o tempo da música na mesma hora, Então, é essa mistura do que tá acontecendo com o exato momento que a música precisa dar aquela exata sensação que vai amplificar a sua tensão, o seu medo, o suspense. Isso você não vai conseguir mesmo usando músicas no seu jogo, você provavelmente não vai conseguir. Do mesmo modo, eu vou falar sobre isso entre as dicas também, você não consegue às vezes porque dentro do terror tem algumas coisas visuais que podem ser meio difíceis de se ver, sabe? Tipo, uma coisa mais horror, que vai mais pro lado do horror, de você ver. Vou dar um exemplo, Until Dawn, que é um jogo em que vocês estão numa casa isolada lá e as pessoas começam a morrer e ser assassinadas. E aí, numa das explorações, você vai ver um diário e diários contando mais sobre a história de um lugar ali onde faziam experiência nas pessoas e tal. E aí tem uma imagem do vídeo que é da pessoa se transformando. Não sei se é uma imagem do vídeo ou se são fotos, mas da pessoa se transformando e aí andando pela parede, subindo pela parede. Essas são coisas que não precisa ser aquele jump scare que filmes de terror, que na minha opinião é uma técnica barata de terror, mas que eles costumam usar, que é o PAM. De aparecer alguma coisa do nada, Vem atenção, vem atenção, vem atenção, aí pá! Aparece algo do nada na tela e você se assusta com aquilo junto com a música. Esse é o jump scare, que muitos filmes hoje abusam disso. Mas o terror, ele é uma coisa mais psicológica. Então, quando você vê uma coisa meio absurda, que te incomoda, de ver como é de repente a pessoa toda torta, subindo a parede, etc. Isso vai amplificando aquele clima de terror e aquela sensação desagradável que vai fazendo esse ambiente aterrorizante crescer. E no meio audiovisual você tem essa vantagem de você poder mostrar, por exemplo, sei lá, tipo Exorcista, você mostrar a cabeça virando, aquilo choca você e você, caraca, ferrou. E você não tem tanto isso na descrição. Você pode chegar a isso se você fizer uma descrição como eu fiz aí, eu falei do podcast de cidades ontem, de você fazer aquela descrição exatamente do que a pessoa tá vendo e tal. É isso que você vai precisar, fazer quando você quiser montar a sua história de terror. Então, basicamente são esses dois problemas que eu queria mostrar pra vocês, que é a questão de como você criar uma ambientação, já que, por exemplo, mesmo que você use uma trilha sonora, ela não vai ser perfeita, e uma das coisas que mais gera, que mais faz uma cena de terror é a trilha sonora. Às vezes, se você pegar o que é a imagem, é só alguém caminhando devagar na direção de uma porta e abrindo a porta. Não deveria gerar medo em ninguém. Mas quando você bota a trilha sonora certa, você cria um ambiente de tensão absurdo. E isso, mesmo usando faixas no seu jogo, você consegue um pouco, tá? Você tá tocando aquela música bem assustadora e tal, a galera já fica meio puta, ferrou e tal. Então faz parte de criar ambientação. Se você quiser jogar um jogo de terror, usar essas ferramentas de sonorização, E aí eu já sugeri algumas aqui, então vou ver se eu boto na descrição lá no YouTube e boto no podcast lá nos links também da postagem. Tem um aplicativo para Android muito bom, que tem vários sons feitos por um brasileiro, então vocês podem baixar se vocês quiserem. E tem um canal no YouTube também que tem um monte de música ambiente para vocês usarem. E eles sempre colocam, acho que 3 por semana. Eu vou colocar o link para esse canal também, que já é um recurso para vocês poderem utilizar na hora de montar o clima de terror. Porque a música, apesar, não vai ser como é num filme, mas vai ajudar a dar o ambiente e as pessoas se sentirem
mais tensas e mais assustadas e etc. E até por isso, né, agora eu vou falar com vocês exatamente coisas que vocês podem fazer para poder gerar esse ambiente que a gente não consegue gerar por causa do audiovisual, quais são as técnicas de descrever, vamos dizer assim, que você pode usar para também gerar esse ambiente tenso e de suspense que um terror precisa. Então, para criar essa ambientação é muito importante você ter algumas questões, né? Que é você sempre ter um mistério, um suspense, obviamente, você manter esse clima de suspense, mas se possível também você dá uma sensação para os jogadores, né, e para os personagens de que eles estão helpless, né, de que eles são ou estão impotentes. E o que eu quero dizer com isso, né? Você pode botar os clássicos lugares de terror, como uma casa em que foi abandonada há muito tempo, e aí a comunicação para lá começa a chover, e aí cortaram a comunicação, as torres de comunicação caíram, que é bem o exemplo ali que eu dei do Until Dawn, né? As torres de comunicação caíram, você não consegue voltar de lá até a manhã seguinte, então você tá preso naquele lugar e ao mesmo tempo você tem medo porque podem acontecer coisas, ou quando começam a acontecer as coisas, você se sente desprotegido, vamos dizer assim. E mesmo em RPGs como D&D ou qualquer coisa assim, dá pra você criar essa sensação, como num podcast, acho que mais antigo que eu falei, de você usar um bullet, né, andando pela terra e os tremores que vão gerando medo e ele matando as pessoas devagar e etc. Então ali você pode criar esse tipo de terror também. Então ter esse ambiente em que os personagens vão se sentir, né, os jogadores vão se sentir impotentes, em que eles estão isolados também, estão num barco ou numa casa abandonada, presídios, hospícios, tudo isso são coisas legais para você fazer. Eu tô dando exemplo lá do jogo Until Dawn porque ele é bem perfeito nesse sentido, né? Você tem a casa e aí depois ainda quando você vai vasculhar por aí, vocês acham, acho que é um hospício, se eu não me engano, alguma coisa assim, onde eles experimentavam com as pessoas, e aí você vai descobrindo mais da história. E esses elementos que você vai descobrindo só são mais, tem um pouco de horror e vão gerando ainda mais aquela sensação ruim que você precisa pro terror. Então, uma das coisas essenciais é essa ambientação, tá? A questão do isolamento e a questão também de você se sentir impotente, né? De você estar à mercê das coisas ali, como acontece, por exemplo, do vampiro, quando você joga, se você jogar bem direitinho, com todo mundo sendo geração ainda bem alta, ou seja, todo mundo bem fraquinho, a ideia é ter esse terror psicológico de você estar sempre morrendo de medo porque os outros vampiros estão maquinando para matar vocês podem servir de alimento para outros vampiros ou outros seres perigosos. Então você tem essa sensação de impotência na maior parte do jogo em relação aos seres sobrenaturais, e tem um lado também do terror psicológico de que você é muito mais poderoso que o ser humano e até por isso você precisa controlar a sua besta para não perder o controle e tal e tudo mais. Mas ali o vampiro você tem muito essa sensação de impotência, então ela é importante também, que é, por exemplo, você bota um encontro dos personagens com um Lich, né? Um Lich aparece do nada e eles estão conversando, então você pode alongar que o Lich olha para eles vagarosamente, né? E vai conversando, e vai fazendo aquelas ameaças veladas. Você narra de um jeito lento, que eles sabem que eles não podem fazer nada contra aquele Lich, que a qualquer momento ele pode, de repente, fazer alguma coisa e matar eles. Isso vai gerando tensão, vai gerando medo, e os jogadores vão ficando tensos. Isso tudo são elementos de terror, porque você está ampliando o suspense, e aí, já que eles têm essa impotência, você consegue ampliar o suspense na conversa e eles morrendo de medo do que pode acontecer. Já se eles fossem nível muito, muito alto, né, por exemplo, talvez eles já atacassem o Lich, então você não teria essa capacidade de ampliar o suspense, porque você não tem a impotência nesse caso. Então a impotência é uma coisa muito importante. A sensação de você estar desprotegido, né, e de não poder se reagir ou defender daquela ameaça, se ela vier. Então essas coisas aí que eu falei estabelecem bem essa necessidade, tá? Do isolamento, da impotência. Mas agora a gente pode falar de algumas coisas mais específicas para você poder gerar o terror. E aí é aquela questão, o terror, para quando você for descrever, ele tem que ser muito mais psicológico, né? Já que você não vai poder mostrar as coisas e tá na imaginação das pessoas. Ou seja, o terror em geral, a tensão vai ser gerada nos momentos de silêncio. Isso é, quando as coisas se aquietam e você deixa os personagens e os jogadores, na verdade, absorverem aquela tensão, sentirem aquela tensão e irem deixando o medo tomar conta, deixando o cérebro humano preencher e gerar esse medo. É o exemplo aqui que eu já dei várias vezes também do Tubarão, do primeiro filme do Steven Spielberg e tal. Mas eu quero mostrar pra vocês como fazer isso. Então, por exemplo, aí eu vou falar do segundo problema que a gente tem, que era aquele de, falei o exemplo do Until Dawn, né? Da pessoa tá se mexendo, escalando a parede, isso ser meio bizarro e tal. E esse desconforto com isso, por ser algo meio estranho e por ser algo
horrível, né? Por causa do horror, isso vai gerando desconforto e vai começando a gerar essa sensação de suspense e de terror de que, caramba, o que tá acontecendo aqui? Porque aí você mistura algo horrendo que a pessoa tá vendo ainda com o desconhecido e com o suspense. Então, por exemplo, né? Vamos dizer que eles entraram numa casa, tá chovendo, e aí começam a ouvir, né? Vocês começam a ouvir alguns barulhos estranhos e gritos do lado de fora. E quando vocês entram, né, num pequeno quarto, né, bem escuro, vocês sentem um cheiro meio pútrido que incomoda bastante. E conforme vocês vão iluminando de leve o lugar, vocês veem algumas marcas na parede de tipo arranhado, né? Como se alguém com as suas próprias unhas tivesse tentado arranhar a parede. E são marcas bem finas, né? Que tem um pouco de sangue seco pela parede inteira, como se alguém tivesse desesperado ali, arranhando as paredes e agoniado e sangrando já de tanto arranhar aquelas paredes, uma coisa horrível. Só que aí vocês veem algo ainda mais terrível, que faz vocês respirarem fundo. Quando vocês olham um pouco para cima, vocês veem que essas marcas de unha já não são iguais às que vocês viram abaixo. É algo que faz o coração de vocês acelerar um pouco. Vocês veem no topo da parede inteira marcas de unhas gigantescas, 5 ou 6 vezes maiores do que a de um ser humano, cortando profundamente na parede. Vocês dão 2 passos para trás e percebem um buraco gigantesco no teto. Mas fora isso, vocês estão no silêncio total agora. Nem os barulhos lá de fora vocês conseguem ouvir mais. E aí vocês veem, né, como nessa narração eu dou um pouco de espaço, você narra um pouco mais devagar. Você pode acelerar um pouquinho a voz, mas depois baixar e tornar ela um pouco mais lenta. Como eu falei, os espaços vazios, que é justamente você reduzir a velocidade da narração, você deixar o silêncio da própria mesa tomar conta, né? E as pessoas poderem, entre aspas, ouvir esse silêncio e sentir por isso essa tensão aumentando e aumentando. E de repente vocês podem botar até uma música para aumentar ainda mais esse efeito. E aí sim ela vai funcionar muito bem. E como eu falei, embora você não possa mostrar a imagem da pessoa se contorcendo ou qualquer coisa assim, as marcas nas unhas e essa evolução da marca das unhas já contam uma história. As pessoas já ficam meio apavoradas e começam a imaginar, caramba, o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui. Foi um bicho que apareceu e a pessoa estava desesperada, ou a pessoa se transformou em algo bizarro, e aí a imaginação começa a rolar. E começa a rolar aquele terror, caramba, o que tá aqui dentro? A gente não vai poder sair daqui e tem alguma coisa bizarra aqui dentro. E aí, por exemplo, quando eles chegam nessa sala, você pode, como eu falei, né? Ficou esse silêncio, manter eles no silêncio o tempo inteiro. E aí, como você quer fazer uma campanha de terror, não deixa ter conversa paralela e papinho, você não. Gente, tá esse silêncio, vocês estão ali, no silêncio total, absoluto, nessa sala, vendo esses cortes e sentindo que algo terrível deve ter acontecido nesse lugar, mas o silêncio é absoluto. E você deixa esse silêncio na própria mesa em que vocês estão jogando, porque aí os jogadores vão começar a sentir a atenção e o suspense também, além dos personagens que deveriam já estar sentindo. E aí desse jeito, esse espaço vazio vai gerando a tensão e o terror, né? Assim como uma descrição visual de algo que é tenebroso, de algo que é horrível, do horror, faz também com que aumente o terror e a imaginação começa a ficar cada vez mais fértil e mais aterrorizante para quem tá jogando. Então, essas dicas aí meio que corrigem esse problema da gente não ser audiovisual, né? De não poder usar a música perfeitamente, de não poder usar as imagens perfeitamente. Você vai ter que narrar desse jeito que eu falei lá no podcast de cidades também, que é guiando o olho dos personagens e dizendo exatamente o que eles estão vendo ou não vendo, se eles estão vendo bem ou mal, e essas descrições vão alimentando a imaginação deles enquanto eles estão jogando. E aqui eu vou explorar mais um pouquinho a questão do espaço vazio, né? Você imagina que aí depois eles saíram dessa sala. E aí você pode narrar, por exemplo. Vocês então, né, decidiram sair dali por ter um pouco de medo de ficar naquele lugar e o silêncio ainda total. Vocês não escutam absolutamente nada. Chega a ser um silêncio ensurdecedor de tanto que ele incomoda. Mas vocês caminham e o barulho de vocês vai ecoando por aquele lugar, né? Vocês conseguem sentir um frio de como se algo terrível tivesse ali, mas vão caminhando pelo corredor escuro, mal conseguindo enxergar mais na frente
A pouca luz da lua, né, que entra, vai formando várias sombras que de vez em quando assustam vocês, que parecem formar algum tipo de criatura, mas vocês caminham um passo, depois do outro passo, e o passo de vocês ecoando e ecoando, mas de repente quando vocês dão um passo, parece que tem uma resposta. Em algum outro lugar, vocês escutam o eco de um passo também. E então vocês param e tudo fica silencioso de novo. E vocês dão mais um passo e ouvem o eco, agora um pouco mais próximo, e depois silêncio total. E vocês dão mais um passo e o eco vem de novo, cada vez mais perto. Mas vocês olham em volta e só sombras, nenhum som, nada. E mais um passo e vocês escutam o eco de novo, agora bem próximo. Depois silêncio total. A escuridão parece que vai se adensando. Mais um passo, vocês escutam um barulho de novo, e de novo. E conforme vocês aceleram o passo de vocês, agora vocês escutam esse barulho do eco se multiplicando e acelerando, como se algo estivesse se aproximando de vocês numa extrema velocidade. E aí talvez você vá para o clima de ação e tal, vai fazer eles correrem, etc. Mas eu quis tentar mostrar, pelo menos aqui, como esses espaços vazios, esses respiros e o silêncio total numa mesa, se você mantiver esse silêncio, não deixar os jogadores ficarem falando e tal, como vai gerando um clima de terror absurdo, e aí você faz essa mudança. Tá aquela coisa bem silêncio, bem espaço vazio, bem lento, paradão, e aí do nada acelerou os passos, isso, que aquela tensão que já tava toda acumulada explode, eles vão, caraca, sai correndo, procurando um lugar, ver se tem uma janela pra fugir e tal, não sei o que. E aí você pode acelerar a narração e começar a narrar bem mais rápido, que eles estão correndo por ali, e aí, cara, de repente vocês viram uma janela, e o barulho ficando cada vez mais próximo, e aí os jogadores provavelmente vão dizer, caraca, eu quebro a janela, pulo pela janela, caraca, beleza, vocês pularam pela janela e tal, e aí de repente silêncio de novo. Quando vocês olham pra trás, vocês têm a impressão de que talvez a sombra tivesse se movido ou fosse só um vulto, vocês não sabem, mas aí, silêncio total, nenhum passo, nada. E vocês ali saltaram pela janela, olhando para aquela habitação, mas nenhum som, nenhum sinal de vida também, nem borboletas, nem pássaros, nada. Volta aquele silêncio ensurdecedor mais uma vez, e vocês estão ali com o coração acelerado, sem saber o que está acontecendo. E aí vocês veem como essa mudança de ritmo acelera e vai numa cena, e aí depois tudo volta ao normal, quer dizer, eles estão sem saber o que está acontecendo, mistura todos esses elementos de terror, de você ter os espaços vazios para gerar tensão, você ter a mudança abrupta de emoção, e você ainda ter o suspense de que, caramba, o que estava procurando a gente, o que está acontecendo, o que está caçando a gente aparentemente, e você não mostrar o que é isso, alongar ao máximo, mostrar o que é ou o que está acontecendo, porque a imaginação humana sempre vai ser mais terrível do que qualquer monstro que você possa mostrar mesmo na TV ou descrever. E aí ao longo do lugar, por isso que eu citei o exemplo de Until Dawn, que é muito bom, você pode ir dando pistas do que está acontecendo, e por exemplo, aquela questão da unha lá que eu falei já era uma pista, e já vai assustar, e já vai criar um clima desconfortável para eles ali, mas aí conforme eles forem andando pelo lugar, eles podem descobrir cartas ou diários ou outras pistas contando um pouco da história daquele lugar para eles poderem tentar montar o que está acontecendo. E aí é um lado que não é tanto terror, é um lado que mistura também o desafio, a coisa legal de você tentar descobrir o que está acontecendo ali, mas se você adicionar o elemento de terror bem feito, vai ter um certo desespero para descobrir o que está acontecendo ali. E se as cartas e essas coisas tiverem descrições, como no caso da unha, que tragam esse horror, isso vai ampliar ainda mais o medo, o suspense de cacete, a gente precisa descobrir o que está acontecendo, parece que está acontecendo alguma coisa muito bizarra, então vai ampliar isso tudo e vai gerar uma sessão muito legal para vocês. Então espero que tenha ajudado, eu já tinha falado sobre terror algumas outras vezes, mas é sempre bom retomar, e nessa eu quis mostrar talvez mais do que falar sobre só através da narração, mostrar as técnicas, etc. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo episódio, galera.